canal por onde você vai ficar informado sobre o que é, o que faz e quais os benefícios da podologia na sua saúde. E hoje estamos com uma convidada especial, surpresinha para vocês. Estamos com a Érica, uma das alunas da habilitação. Lembra da habilitação que eu faço? Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Se apresente para o pessoal. Bom, meu nome é Érica, sou manicure há 30 anos e aí resolvi me graduar em podologia porque vi nessa área mais possibilidade de crescimento, tanto profissional como financeiro, e só que a gente sai da faculdade com uma escassez na prática, por isso eu procurei a Magali para ela me habilitar na profissão de podologia. E você está gostando da habilitação? Muito, tenho aprendido muito, principalmente os trabalhos que a gente faz voluntário, que só tem agregado muito na minha vida profissional, que é uma área que eu gosto muito, que é a parte de geriatria, cuidar de pés diabéticos, idosos, que é a área que eu me identifico mais. Tem bastante patologias, né? Bastante, muito fungo, cortes inadequados, né, por conta da idade de alcançar os pezinhos, né, muitos no asilo, porque depende de outros cuidadores para estar cuidando, né, então acaba que fica feito da maneira que eles podem fazer, que não é um serviço profissional. Exato. Então, Érica, eu vejo a importância da habilitação em geral, porque quando eu me formei no técnico lá em 1900 e pra lá, mentira, gente, já era da época de 2000, tá? 2000 alguma coisa. Eu tive o curso técnico e a gente tinha muita prática. E mesmo assim a gente sai totalmente despreparado do curso, porque começa a chegar patologia pra gente, a gente não sabe como agir. Quando a gente está no curso, pelo menos no técnico, a gente tem um professor do lado que fala, orienta. Na época que eu me formei, não tinha essa vastidão de cursos híbridos, cursos online que tem hoje. Hoje tem diversos profissionais dando curso online. Na época que eu me formei no técnico, não tinha. Então eu tive que buscar por outros meios, né, de cursos por fora para agregar. Quando eu resolvi fazer a graduação, aí eu vi a necessidade que o aluno tem de uma habilitação, porque o tempo prático da graduação é muito curto, não dá 18 horas de aula, né? São 18 aulas práticas e cada aula é 50 minutos. Até você colocar a interação do assunto e partir para a aula, já se perdeu 40 minutos, ou seja, você vai ter de prática 10 minutos. E aí eu vi a necessidade de fazer a habilitação. Você sentiu que faz algum agrego em você a habilitação? Nossa, super. Tanto que, assim, eu faço questão de falar isso aqui, que eu tô me tornando uma profissional melhor cada dia graças a você, que tem me ajudado, né, tem me ensinado coisas novas, tem me ajudado a ficar melhor cada dia, então eu devo a você a profissional que eu tô me tornando. E eu fico extremamente feliz, o coraçãozinho fica aquecido. E assim, eu sinto nos atendimentos que a gente tem feito essa tanto responsabilidade quanto essa gratidão, tanto da parte dela quanto das outras alunas, e a minha gratidão de terem elas que fazem, acreditam no meu potencial de estar falando o que elas devem ou não fazer, de como agir ou não. E assim, é muito gratificante, porque dos cursos todos que eu fiz até hoje, se eu fizer ainda, eu vou passar adiante, porque nada melhor do que a gente espalhar o conhecimento. Isso é muito gratificante, a gente não deve guardar para si o conhecimento. Espalhar o conhecimento é aprender novamente. E é muito bom
porque a gente aprende a cada aula que faz tal coisa, faz de tal jeito, e assim, nos retornos dos pacientes, que nem a gente está indo no abrigo, é uma instituição de caridade, é um ato de caridade, porque a gente não cobra nada para estar lá e a gente dá o nosso melhor, tanto em conhecimento quanto em materiais e em tratamento para eles. E a gente vê o resultado evoluindo, mesmo que eles não tenham. Muitas vezes a pessoa fala assim, o tratamento de fungo é muito demorado e não sei o quê, porque tem que passar medicação todos os dias. Só a limpeza correta que a gente realiza do modo correto, sem danos, sem ferimentos, no próximo procedimento, a evolução que os idosos estão tendo, isso é uma graça minha, gratidão minha, mas é um mérito delas, porque eu só oriento, eu não ponho a mão. Faz assim assado, faz de tal jeito, usa tal material. E todo o material que eu conheci nos anos de cursos, além do técnico, eu passo para elas. É verdade. Assim, muitas coisas assim, quando eu comecei, na verdade, né, com a Magali na habilitação, eu tinha acho que 2 tipos de broca, pouquinhas coisas assim, e conforme as orientações dela, eu só fui aumentando meu material, só fui agregando mais coisas e assim, quando eu tenho dúvida em alguma coisa, a habilitação não fica resumida só ali no asilo, só naquele momento. Se eu tenho dúvida em algum procedimento, alguma coisa, eu mando para a Magali, peço socorro para ela. Ela é pronta sempre para estar socorrendo e ajudando. E isso é legal, porque ela só tem a crescer ainda mais, porque ela é uma pessoa que ela ensina sem pedir nada em troca, né? E, então, assim, eu até aproveito para te agradecer pelo ensinamento que você me dá e que eu costumo falar que você é um anjo que Deus colocou na minha vida para me ajudar. Porque se fosse pelos meus meios, que eu posso dizer, sinceramente, financeiro, eu não estaria nem na metade do que eu já aprendi com a Magali até hoje, né? Que nem as brocas que você tinha, da onde que veio? Então, né, a gente compra assim, de contadinho e depois, né, além de tudo, a Magali aparece com um monte de broca para me dar de presente. A primeira broca de tungstênio eu ganhei dela. Mas, assim, com isso, graças a Deus, com os ensinamentos dela, eu pude aplicar isso dentro do meu espaço. Hoje em dia, eu atendo algumas clientes antigas ainda como manicure tradicional, mas eu já estou colocando o atendimento de podologia. Então, conforme eu estou conseguindo atender a podologia, eu estou conseguindo investir em materiais, estou investindo em coisas novas, tudo sob orientação dela. Então, assim, só está somando para a minha vida, isso sem dúvida. Eu costumo dizer que nem na graduação veio com o quê? 2 brocas do material? Material que a instituição passa. É bem raso. E aí, assim, eu vi a necessidade de aprender a lidar com mais instrumentais e menos materiais de manicure. E aí, todo o conhecimento que eu obtive, eu faço questão de passar para frente, porque menos danos, procedimentos mais rápidos, acabamento mais preciso. E eu acredito que a habilitação não é só fazer o procedimento, porque a gente sai da instituição, a gente não sabe muito sobre patologias, coisa que na habilitação a gente vê de um tudo. E assim, às vezes vai pegar um caso que não tenha patologia, mas você já percebe que aquilo que ainda não é uma patologia pode virar porque está tudo encaminhado.
Então você já consegue orientar o paciente de que tem que tomar devidos cuidados, porque senão aquilo vai virar uma patologia. Outra coisa de preço. A gente não aprende na graduação a falar de preço, a conversar com o paciente sobre um plano de tratamento, sobre o valor de um atendimento. E na habilitação eu faço questão que isso é uma parte extremamente importante. É verdade, porque não adianta a gente fazer o trabalho e não cobrar por esse trabalho, dar o valor devido, né? Porque assim, não é só o tempo, mas assim, são materiais que não são baratos, são materiais que são caros, né? Então a gente tem que pôr um preço e principalmente para valorizar o nosso trabalho, né? Porque eu só vou conseguir investir mais se eu cobrar o preço justo, que eu consiga girar isso para investir cada vez mais. Senão não adianta, porque eu em 30 anos de manicure, com os procedimentos de podologia, eu posso dizer que o procedimento, isso eu falo para os clientes que eu tenho, o procedimento de podologia é mais seguro do que com um alicate. Tem menos chance de ferir. Mesmo eu tendo uma experiência boa de não machucar na manicure, mas a podologia é, sem dúvida, muito melhor. Só que para eu ser melhor, cada dia eu tenho que investir. E o investimento não é barato, o investimento é alto. Até mesmo porque existem diversos materiais, só que bons materiais, duradouros, de boa qualidade, têm um valor mais elevado. Então, não adianta investir num material tão furreca e dali um tempo precisar substituir em tudo. Eu prezo muito e sempre passo isso por bons materiais. Nada pode ser substituído porque são materiais bons, de qualidade, com uma durabilidade muito boa. Às vezes a gente investe um pouco mais no início, mas é um material que muitas vezes vai para o resto da vida. Às vezes gasta menos, passa um tempo, você já tem que substituir, o material vai ficando um material feio, vai ficando um material que não é legal, até mesmo nos curativos, né, que a gente estava falando. Sim. Às vezes um curativo mal feito, fica aquele negócio desproporcional. Fazer tudo com qualidade, com benefício, para ficar um negócio bonito, né? Sim, sim. Não basta saber muito se não sabe expressar o muito que sabe. Sim, isso é verdade. E para isso tem que ter material de qualidade. Exato. Né? E principalmente a técnica que a gente aprende na habilitação. Sem a técnica não tem como entregar um trabalho de excelência, né? E é o que eu sempre falo, não basta ter só a técnica também, tem que pôr em prática. E pôr em prática uma técnica bem feita, né? Sim, como que você fala? O básico bem feito. O básico bem feito, exatamente. Porque a prática traz a perfeição, o bom você se torna. O bom você se torna, isso mesmo. E no decorrer do tempo que você faz a habilitação, você acredita que tem mais confiança de atender os seus pacientes? Sim, com certeza. No início eu morria de medo. Mesmo sendo manicure, eu tinha medo por causa das brocas, né? Porque é muito rápido, né? Então, a broca de tungstênio mesmo, faz pouco tempo que eu perdi o medo dela, que a Magali sempre falou a mim, pode apertar mais um pouquinho. Mas, assim, no início foi complicado, porque, assim, eu não trabalhava, nunca peguei num motorzinho na minha vida. Então, eu posso dizer que eu comecei do zero, assim, no trabalho de podóloga, assim, do zero mesmo. Então, assim, no início foi complicado, teve umas vezes que ficou meio onduladinha, mas agora, graças a Deus, assim, com a habilitação, eu estou cada dia melhor, eu já perdi o medo, já consigo enfrentar algumas coisas bem complicadas. Graças às experiências que a gente tem, né, na habilitação. Exato. Até mesmo porque na graduação, pelo menos a parte que eu fiz, a gente nem relava no micromotor.
Aprender sobre as brocas, especificidade de cada broca, ou conhecer as brocas, a gente não teve. Não mesmo, de jeito nenhum. A gente, é porque não tinha a possibilidade de ter modelo, né? Então a gente só via a mesma coisa de você assistir um vídeo de uma aula ali. Só que eu sempre senti eu sempre assisti muitos vídeos, muitas aulas assim, mas eu tinha a necessidade da prática pegar com a mão, ali, sentir como que faz. E na habilitação a gente tem isso. Porque a Magali, ela entrega o paciente ali para mim, ó, tô aqui, Érica, porque você precisar, e sou eu que faço o procedimento. E só pergunto, ó, e aí, o que precisa melhorar? Então, isso é bom, porque isso me fez sentir segura. Cada dia eu tenho pegado uns casos mais complexos lá no meu espaço e eu enfrento. Antes eu tremia, o paciente chegava com uma unha inflamada, ela falava, ai meu Deus. Então hoje eu encaro qualquer coisa que aparecer. Tira de letra. Tudo bem, tem umas dúvidas assim que a gente tira, né? Não, mas você. Não, até eu tenho dúvida. Dúvida é super normal. E assim, a gente troca muita figurinha. Porque ela chega com casos que aí eu meio que oriento, né? Não dá para solucionar por mensagem. É que nem assistir um vídeo. A gente não vai conseguir replicar o vídeo. Mas se a gente tem o convívio no dia a dia daquele vídeo que a gente assistiu e com alguém orientando de perto, é muito mais fácil. Sim, com certeza. Com certeza. E às vezes eu tô lá num procedimento lá, aí às vezes pinta aquela dúvida, ai meu Deus, o que a Magali faria aqui? Aí parece que eu escuto a vozinha dela, Érica, ó, vem por esse lado aqui. Não é? Eu já te falei. Mas só que não é assim, eu também tenho que entender que eu não vou ter ela o tempo inteiro do meu lado, então eu preciso me desenvolver sozinha e sentir segurança, e principalmente passar segurança para o paciente, né? Exato. Porque assim, a gente está tanto na habilitação como na vida da podologia para resolver problemas. Eu sempre falo que o que eu quero é resolver problemas. Tanto é que quando eu ingressei na podologia, por quê? Chegava diversos problemas para mim e eu queria resolver e não sabia. Então aí me ingressei na podologia. E aí eu acho que todo mundo que ingressa na podologia é para resolver problemas. Sim. Tá na podologia é para ser área da saúde, conceito de ser bom no que faz e pronto, acabou. Sem causar dano, sem causar ferimentos, sem causar aquele trauma no paciente. Você tem pego algum tipo de paciente assim que chega, ai, porque eu passei num determinado profissional e tô aqui, mas estou com medo porque eu não tive uma boa experiência? Sim, já teve que sentiu muita dor. A ponto assim de assim, baixar a pressão. Não, eu contei na semana passada de uma paciente que veio até mim, que ela falou assim, nossa, não doeu. Sim. Falei, não, normal, né? Não, ela falou assim, não, porque na outra eu desmaiava. Sim. Falei, gente, como assim desmaiava? Inclusive, assim, até um caso que eu trouxe para a Magali hoje, que eu mostrei para ela, de um rapaz que a unha dele estava bem inflamada, né? E ele foi já preparado para sentir aquela dor terrível. Aí quando eu comecei a mexer, aí ele falou, tá doendo? Não, um pouco. Daí eu, tá doendo? Ele, não. Ele falou, nossa, não tô sentindo tanta dor. Achei que eu ia sentir muita dor, porque toda vez que eu fui, que procurei um profissional, assim, teve uma vez que eu procurei, eu quase morri. Então, assim, teve caso também de micose de unha, de uma paciente lá que ela falou, nossa, Érica, faz quase 10 anos que eu tenho isso na unha e nunca ninguém deu jeito. Faz 2 meses que ela está tratando comigo e com o método que eu aprendi com a Magali na habilitação, a unha dela já está zero fungo, já está crescendo. Agora no próximo retorno dela já vou pôr uma órtese para corrigir o formato da unha e ela está super satisfeita.
E sim, e também ela relatou que ela sentiu dor, que a pessoa tentou fazer com a mão ali e acabou ferindo o dedo dela e ela acabou desistindo de tratar. E aí muitos pacientes acabam desistindo porque acham que vai ao podólogo para passar dor. E não é, tem que ir no podólogo para solucionar o problema, né? Sim, é o que eu costumo falar, né? Para os pacientes que me procuram, eu sempre costumo falar, podólogo é para tirar dor, não para causar dor. Exato. E é para tratar, não para causar doença. Exato. Né? Então, assim, aí a pessoa fica, assim, o paciente fica mais relaxado, né? Confia. Eles falam assim, nossa, daí eles começam a ver que não é uma coisa agressiva, que você fala, nossa, broca, ai, você vai usar broca no meu dedo, você vai usar, né? Não, mas é tudo muito simples, é tudo muito leve. Tanto que eu tenho clientes fazia pé tradicional comigo, unha tradicional, que hoje só faz podologia. Porque se sente melhor com a podologia. Ela falou, nossa, não dói nada. Não senti você nem desencravar minha unha. Então, às vezes tem pacientes que ainda têm essa mente de que podóloga vai trazer dor, vai doer. E não é verdade, né? Pelo contrário, mas é porque traz traumas de outros profissionais, que talvez não tão bem habilitados, que causou alguma dor, né? Eu acho que eu me dei tão bem com a Érica, porque a Érica está sempre preocupada em saber se o paciente está bem, se o paciente está com dor, que é o que eu sempre prezo. Tá incomodando? Tá desconfortável? Por quê? Esse negócio do paciente abaixar a pressão, desmaiar na cadeira, é porque significa que o profissional não estava nem um pouco preocupado com o que ele estava sentindo. Porque é impossível que uma pessoa chegue a ponto de desmaiar ou a ponto de baixar extremamente a pressão e o profissional não saber. Exatamente. Porque se o profissional se preocupar, tudo bem. Claro que tem pacientes que são extremamente sensíveis. Às vezes o paciente, teve uma paciente minha que chegou assim, ela já chegou com a pressão baixa, com medo da dor que ela ia passar. Eu falei que ela sofria por antecipação. Eu nem tinha colocado a mão ainda e ela estava passando mal. Mas por quê? Ela estava esperando que ia passar muita dor assim. Mas aí no que senta na nossa cadeira, tá tudo bem, tá confortável, se doer você me fala, não fica passando dor, eu tô aqui para tirar a sua dor, não para causar dor. E assim, a gente, é a questão da humanização no atendimento, né? Porque a gente tem que se pôr no lugar do outro, né? Se eu tivesse sentada nessa cadeira, como eu queria ser tratada? Exatamente. Então a gente tem que tratar o paciente como a gente gostaria de ser tratado, com certeza. né? Passando segurança, carinho, cuidado, porque é isso que também vai conquistar os clientes, né? Os pacientes em casa, né? Então se o paciente chega, você senta aí, aquela coisa mecânica, vou tocar aqui, vou fazer isso aqui, não é assim. Então a gente tem que ter um atendimento humanizado, porque tendo um atendimento humanizado, a gente vai conseguir fazer a pessoa sentir segurança. E com certeza a gente fideliza o paciente, assim, que é o que tem sido comigo. Exato. E que eu aprendi com você também. Que a gente tem que estar sempre tentando ser um atendimento mais humanizado possível, né? Para agradar o paciente, porque afinal de contas, né, a gente depende mais do paciente que ele de nós, porque profissionais tem vários, mesmo que não, né, acontecem algumas coisas assim, mas a gente que tem que dar o nosso melhor para ter o paciente com a gente, né? E eu sempre falo, não basta ter um monte de profissionais que não sabem o que está fazendo, né? Tem que ser um bom profissional. Que nem o que eu sempre falo para ela da transição de carreira. Você acha hoje, com tudo que você está vivendo, com tudo que você está crescendo, é viável ter as duas profissões, ser manicure e ser podóloga? Não porque, mesmo porque eu pretendo parar com manicure e eu já tenho avisado meus clientes, né, que eu vou parar, porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para conciliar. Porque eu não quero ser só uma manicure melhorada. Eu quero ser uma podóloga.
né? Porque eu investi, né? Estou investindo ainda, então para eu ter retorno como podóloga e ter o reconhecimento como podóloga, como uma profissional da área da saúde e não da beleza, eu tenho que abrir mão, né? Então, assim, é o que eu escolhi para mim, porque antes de eu quando eu decidi fazer a faculdade, eu era cabeleireira também. Então eu deixei de ser cabeleireira e falei, não, não vou ser mais cabeleireira, vou ser só manicure por enquanto, porque eu vou começar a fazer podologia. Então, do mesmo jeito que eu deixei de ser cabeleireira, eu vou deixar de ser manicure e ser só podóloga mesmo. Exato. Eu sempre falo que não dá para conciliar. Ou você é uma boa manicure ou você é uma boa podóloga. Ser uma podóloga que faz unha não dá. Até mesmo porque os pacientes que viraram pacientes, que eram clientes de unha, percebem a diferença. É a diferença do material, é a diferença do atendimento, é a diferença do procedimento, é a diferença de como fica. O retorno que o cliente deixa de ser cliente e passa a ser paciente é visível. Então não tem como conciliar os dois. Há quem diga que tenha. Eu não consigo ver esse ponto de que ou é uma pedicure melhorada, uma manicure de luxo. Não, ou você é uma boa podóloga ou você é uma boa manicure. Exatamente. Porque é assim, a gente tem que escolher o que é melhor. E assim, eu acho que pra mim o melhor é eu ser podóloga. E pronto. Porque assim, o paciente ou a cliente, seja ela, se ela para ela trocar você, é 2 palitos. Exato. Entendeu? Basta um dia que você não tá lá um dia tão bom, que você não tá sorrindo tanto, já é um motivo para ela te deixar e procurar outra pessoa, outro profissional. Muitas deixam de fazer a transição por conta que cliente é assim mesmo. O que você vai fazer? Como que eu vou fazer sem você? E não sei o que, não sei o que. Se você ficar doente 2 meses, eu duvido que ela não vai arrumar outra. Vai, com certeza, porque já aconteceu. Então, aí conclusão, ninguém é insubstituível. Ninguém é. Não mesmo. E aí, assim, claro que a gente tenta ser o melhor. Eu sempre falo que a gente tem que ser o melhor nas condições que a gente tem hoje, até ter condições melhores de ser melhor ainda. E a podologia é uma condição que nos dá a condição de ser melhor ainda. E assim, o meu intuito também, além de eu gostar muito dessa profissão, né, que é o que eu escolhi, na verdade, eu falo 30 anos de manicure, mas eu faço desde os meus 13 anos de idade. E lá atrás houve uma oportunidade assim, de eu pensar em fazer e eu não quis. Na verdade, eu não tinha condições, né, de fazer na época. E fui provocando, aí até que eu vi a oportunidade. E assim, e nessa profissão eu quero também ter, né, na verdade, mais tempo com a minha família. Exato. Porque você como manicure, para você ter um retorno bom financeiro, assim, bom entre aspas, porque manicure já ganhou bem. Hoje em dia tem muitas, assim, então você consegue manter um salário bom, mas nem tanto. Só que você tem que ralar muito, muito para conseguir ter um ganho bom no final do mês, né? Agora, como podóloga, não. É o que eu costumo falar. O que eu levo 2 horas de ganho num atendimento tradicional, em 1 hora de atendimento de podologia, equivale a 1 hora de atendimento, né? Então, assim, eu quero ter mais tempo com a minha família, principalmente num sábado, que eu trabalho sábado, eu trabalho feriado, por quê? Para eu ter uma quantidade de cliente, para eu ter um retorno. Para ter um ganho. Um ganho melhor. Mas na podologia, não. Na podologia, você consegue trabalhar menos, né? Ter mais qualidade de vida, na verdade, ter mais tempo para outras coisas, né? E eu costumo sempre falar, nem que for para eu ganhar o mesmo.
mas que eu tenha mais tempo para mim, para minha família, para estar em casa, né? Porque é aquele negócio, né? É um investimento muito alto para você ganhar muito pouco. Para ganhar muito pouco. Então, a conta não bate, a conta não fecha. Não. E além de tudo isso, né? Porque o investimento é muito alto. E assim, e não é só o material ali que é durável. Tem coisas que precisam de manutenção. É a cadeira, que às vezes acontece algum problema. É o micromotor, que pode dar um problema. Então, assim, é uma especialização. É uma especialização. A área da saúde está sempre em desenvolvimento. Exatamente. Sempre surge um produto novo, um curativo novo, um aparelho novo, e um workshop diferente. E sem contar que o estudo é constante. Então, como que eu vou agregar podologia e manicure? Que tempo que eu vou ter para estudar? Não consegue. Né? Saindo tarde, porque eu tenho manicure para atender, tem podologia, e aí? Né? Cadê meu tempo de qualidade com a família? Tempo para estudar? E eu falo que não dá muito para conciliar a manicure com a podologia, porque, no meu ver, como que um cliente chega para fazer a unha com a unha toda cheia de micose, você, como profissional podólogo responsável da área da saúde, passa um esmalte naquela unha bichada porque ela foi para fazer a unha, ela não foi para tratar. Exatamente. E o que mais a gente via, pelo menos eu via muito, quando fazia a unha, era a pessoa não estar preocupada com a micose, ela estava preocupada de esmaltar a unha, para esconder a unha escura. É verdade. Não, esconde minha unha escura, faz a minha unha bem feita, porque tem uma coisa que eu sempre prezei muito, era um atendimento de qualidade, e aí fazia a unha e tinha que esmaltar. Como eu não era podóloga na época, beleza, vamos esmaltar. Mas aí eu vi que aquilo não estava ficando certo e fui atrás de buscar pela podologia e aí aquele negócio. Micose tem que tratar, unha encravada tem que tratar, calosidade tem que tratar. Uma coisa puxa a outra e outra leva a outra. E vai. Isso é verdade. Aconteceu o caso comigo que eu te mostrei hoje, né? A minha cliente chegou lá e quis fazer o pé na podologia. Daí ela falou, mas você pode esmaltar para mim depois, por favor? A hora que eu tirei o esmalte dela, ela estava com pseudomona na unha, que é aquela unha verde, né? Que todo mundo conhece, né? Aquela unha verde. Eu olhei para ela e falei, olha, sinto muito, mas eu acho que isso aqui a gente precisa tirar fora, né? A gente precisa tratar, não tem como eu, como profissional da podologia, fazer vista grossa disso aqui. Então, já tirei a parte que estava cometida e ela ficou feliz da vida, porque eu falei, não, mas aí a gente tem aquele jogo de cinto, não, mas eu vou dar um brilho na sua unha e você vai ver, vai parecer que você vai estar com base na unha. E a hora que eu terminei, ela ficou assim, maravilhada com o resultado. Ela falou, nossa, ficou muito bom mesmo. Então, assim, coisa que se é na manicure, passava batida que passava em preto ainda. Para esconder o mais ainda. Gente, a gente vai parar por aqui porque olha, nós fala, hein? Se a gente for falar mesmo, a gente vai ficar a noite inteira aqui. O episódio vai ficar muito grande. Esse foi mais um episódio do Podologia 360. Beijo com Deus. Muito obrigada, né, pela presença. Eu agradeço. Prazer enorme. Prometo chamar ela mais vezes para ficar uns episódios mais curtos. Obrigada. Bom, obrigada por vocês estarem aqui até agora assistindo a gente, né? E que mais pessoas procurem a Magali para ser habilitada, porque ela é muito boa para ensinar. Ela tem um dom de ensinamento assim, ó. Perfeito, vocês vão gostar. Ela tem muita paciência. E ela, quando ela fala, vou pegar na sua mão, ela literalmente pega na mão, tá, gente? Pode esperar que ela tem. Tchau. Pega na mão e no pé. Verdade. Beijo, Deus.